Atividade número 3. Leia agora o início do terceiro capítulo do romance 20.000 Léguas Submarinas de Júlio Verne. Um criado fiel. Até receber o convite do secretário da Marinha, nem remotamente pensava em perseguir o narval. 3 segundos depois, sentia que minha verdadeira vocação era livrar do mundo o mundo do monstro. Retornava de uma expedição cansativa, ansiava por repouso, queria voltar ao meu país, reencontrar os amigos, descansar no meu apartamento. Esqueci tudo. Aceitei o convite entusiasmado. Chamei meu criado. Conseil. Era um rapaz delicado que me acompanhava em todas as viagens. Um corajoso flamengo de quem eu gostava e que me pagava na mesma moeda. Fleumático, metódico, cuidadoso, pouco se admirava com as surpresas da vida. Muito hábil com as mãos e sempre pronto a qualquer trabalho. Convivia com os pesquisadores e cientistas do meu meio. Que classe de palavras evidenciam que a narrativa é feita em primeira pessoa? A gente consegue perceber que a narrativa é feita em primeira pessoa porque os pronomes e os verbos estão todos conjugados, né, em primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Eu, né? A primeira pessoa do discurso é eu. Então, os pronomes está sempre se referindo a ele, né, como eu, e os verbos estão todos conjugados na primeira pessoa. Letra B. É possível conhecer opiniões e sentimentos íntimos do narrador, que também é o protagonista da história? Justifique sua resposta. B. Sim, o narrador comenta, por exemplo, que não pensava em perseguir o narval e que a decisão de persegui-lo foi firme e repentina, além de comentar desejos pessoais e opiniões do seu criado. Então, a gente consegue perceber as opiniões e sentimentos íntimos dele, porque ele está falando dele mesmo. Então, ele sabe aquilo que está expondo aquilo que acontece com ele mesmo, né? A narrativa... Ai, droga. A narrativa em primeira pessoa impede que o leitor tenha informações sobre o personagem. Conseil que não é narrador, explique sua resposta. Não, porque a narrativa oferece informações sobre sua origem, seu modo de agir, sua personalidade e seu caráter a partir dos conhecimentos do ponto de vista do narrador. Então, a gente sabe do Conseil, né? O que a gente sabe do mordomo ali, no caso, a gente sabe pela perspectiva do narrador. Então, a gente só sabe aquilo que ele falou, não aquilo que a própria pessoa evidencia, né? As características de Conseil formam uma imagem positiva ou negativa desse personagem? Positiva, né? A visão que ele tem do personagem é positiva. Talvez se tivesse um outro personagem, um outro narrador, uma outra pessoa falando a respeito desse mesmo serviçal ali, desse mesmo mordomo, do criado dele, a gente pudesse ter um outro tipo de visão, um outro tipo de imagem. A caracterização de Conseil é objetiva, subjetiva ou ambas? Por quê? Né? É uma caracterização, são ambas, porque é objetiva, né, baseado naquilo que o narrador acha dele, né, acha que ele tem habilidade com as mãos, acha que ele é tranquilo, né, e também é subjetivo, é objetiva porque fala sobre de onde que ele veio, né, das coisas mais objetivas mesmo, né? Revela uma interpretação acerca das reações. Então, a gente tem aquilo que é objetivo, aquilo que a gente tem como certo, e aquilo que tem como interpretação do narrador a respeito da pessoa. O narrador em primeira pessoa participa da história. Ele é um personagem e, por isso, seu campo de visão é parcial, limitado. Ele só pode contar o que viveu, pensou e sentiu, ou aquilo que soube pelo relato de alguém. Não há acesso a todos os fatos nem aos sentimentos e pensamentos dos demais personagens. Além disso, parte do que conta é fruto de uma interpretação pessoal e, portanto, a visão dos fatos é subjetiva. Esse tipo de narrador divide-se em narrador protagonista e narrador testemunha.
No romance 20 Mil Léguas Submarinas, o narrador é personagem principal. Por isso, trata-se de um caso de narrador protagonista. Se a história fosse contada pelo jovem Conseil, um personagem secundário, haveria um narrador testemunha. Então, eu posso contar aquilo que aconteceu comigo, no caso, narrador personagem, e eu posso contar a minha visão, que eu estou contando de coisas que eu vi que aconteceram com outras pessoas, que no caso, um narrador testemunha. O francês Jules Verne era também um pesquisador amador. O autor, inclusive, antecipou muitos inventos tecnológicos apresentados ali no site, né? Que a gente pode ter mais alguma visão, alguma ideia sobre o romance 20 Mil Léguas Submarinas, né? E sobre o autor desse romance.